Olha, tem alunos que eu utilizo o aeróbico em jejum por conta de algo que não tem nada a ver com a atividade física. Você fala, como assim, Leandrão? Você passa aeróbico em jejum, mas não tem nada a ver com treino? É. Então, peraí, clica no gostei, se inscreve no canal, porque uma pergunta que eu recebo frequentemente na consultoria é realmente quanto ao aeróbico em jejum e o tempo que eu devo fazer por dia. Por exemplo, algumas pessoas já me perguntaram o seguinte, Leandrão, 30 minutos por dia, eu posso fazer, por exemplo, 60 minutos dia sim, dia não? Isso daria no mesmo ou não? E aqui a gente entra numa discussão, pessoal, muito global. Porque se eu fosse ser minimalista para um bodybuilder, para um fisiculturista, eu poderia falar que sim. Falava, não, sim, dia sim, dia não, você vai ter mais ou menos um gasto ali, no final débito semanal tá ok. Mas as coisas não são tão... sabe assim, eu não posso tratar o meu aluno como um amontoado de músculo e gordura. Eu tenho que entender o que esse aeróbico está fazendo, tanto para o físico quanto para a mente dele. Então, por exemplo, um aeróbico em jejum, quando você faz ele de baixa intensidade, certo? Normalmente logo depois que você acorda, porque você está em jejum. E você faz uma caminhada acelerada, onde você consegue conversar com uma pessoa. Mas você vai fazer essa caminhada no ritmo máximo possível. O que eu quero com essa atividade? Eu quero gastar uma caloria, só que eu não quero cansar o meu aluno. E aí entra naquela discussão, é melhor aeróbico em jejum ou aeróbico normal? Eu já expliquei isso aqui no canal. Lembra de procurar Lendo Tu em Mais Tema, tudo sobre aeróbico em jejum. Inclusive lá vai explicar como que você faz, etc. Só que, para um indivíduo que não tem condicionamento nenhum, é melhor que ele faça o aeróbico alimentado e com intensidade. O aeróbico com intensidade ele melhora mais os marcadores de saúde, etc. Já um aeróbico em jejum, por ele ser de baixa intensidade, você não vai ter uma adaptação crônica funcional do exercício, do ponto de vista de melhora de VO2 máximo, etc. E aí, de novo, para quem que é bom isso? Por exemplo, um fisiculturista, ele já é um cara pesado, então uma caminhada acelerada faz a frequência cardíaca dele sumir mais. Mesmo sem ele tomar uma ioimbina da Oficial Farm, uma cafeína da Growth, sim. Ou seja, o fisiculturista naquele momento do aeróbico, ele está querendo gastar um pouco mais de calorias para que isso permita ele comer um pouco mais na dieta. Porque é sempre assim. Leandro, peraí, mas não era melhor ele parar de comer e parar de gastar? Não. Quem treina mais e come mais, evolui mais. Quando você quer perder gordura corporal, você nunca quer comer menos do que o que você gasta. Você quer gastar mais do que o que você come. E tem um abismo aqui gigantesco. Você que está gordinho, se você não entender esse conceito, você não vai conseguir emagrecer de uma maneira fácil e para sempre. Enquanto você está tentando emagrecer, quer dizer que você não está conseguindo, porque quem quer emagrecer, emagrece. Simples assim. Então existe um método para fazer isso. E o método é gastar mais do que o que você come. Ou seja, você vai estruturar a sua alimentação com o meu curso de dieta e você vai gastar mais do que o que você comer. Para quê? Para que você coma bem. Então você não vai ter fome, não vai faltar energia, etc. E aí, o aeróbico em jejum, ele vem nesse cenário. Ah, vou fazer um aeróbico ali de 300 calorias, gastar 300 calorias, para eu poder comer 300 calorias a mais e conseguir criar um déficit calórico comendo muita comida, para que eu treine com qualidade. Só que no caso do fisiculturista que já está bem condicionado, ele vai colocar o quanto de cardio por dia, o quanto for necessário para gerar esse gasto a mais. Por que ele não faz de alta intensidade, podendo gastar mais? Porque ele vai cansar. E a modalidade dele é musculação. Então eu não quero estressar o meu atleta fisicamente, eu quero deixar o treino para estressar ele. Você que é iniciante, intermediário, ou que não é fisiculturista e quer melhorar esses marcadores, você deve fazer um aeróbico alimentado. Mas, Leandro, eu acho insuportável o aeróbico alimentado. Tudo bem, a gente tem uma questão do que você quer abrir mão para ter e do que você não quer abrir mão para ter. Leandro, e a pergunta do começo do vídeo? Quanto tempo eu faço de aeróbico em jejum? Pois é, quando você está falando de algo voltado ao emagrecimento, você pode colocar aí, mais ou menos por dia, 30 minutos. É um tempo bom. É um tempo que você gasta um pouco de calorias, não se cansa tanto fisicamente e começa o teu dia muito bem. E é nesse ponto que eu quero bater. Porque você poderia falar assim, tudo bem, eu não posso fazer então 1 hora dia sim, dia não? Pode, beleza. Como é uma atividade de baixa intensidade, realmente, se você fizer 30 minutos num dia e 30 no outro, ou 60 em um só, você vai ter mais ou menos o mesmo gasto. E no final da semana, vai dar no mesmo. O aeróbico em jejum ele pode ser utilizado fora o físico, porque eu não quero tratar o meu aluno como um amontoado de músculo e gordura. Não é ser isso treinador, professor, é você entender, perceber a pessoa.
Tinha uma coisa que eu achava muito idiota, muito idiota. E tudo que a gente acha muito idiota é porque a gente é ignorante naquilo, que a gente ignora mesmo. Que era uma frase, eu nem sei de quem que era assim, olha, se você quer começar o seu dia bem, arrume a sua cama. Eu falava, sério isso? Eu quero ter sucesso na vida, eu vou arrumar minha cama. Tá, que coisa ridícula. Quando eu fui perceber o brilhantismo dessa frase, era o quê? Né? Aí explicando mais. Se você começar o teu dia certo, saí da cama, arrumei a cama. Isso cria um mecanismo de sucesso. A primeira atividade que eu tinha para fazer, eu fiz perfeito. A segunda, a terceira, a quarta, e você enfileira. Porque a galera acha que sucesso é assim, peguei o sucesso. Não é isso, você desmonta o sucesso. Você faz em pequenos pedacinhos. E aí você vai cumprindo cada uma dessas tarefas e elas vão te energizando para a próxima. Então, quando eu trabalho com um aluno que não tem disciplina, por exemplo, na dieta, eu falo, aeróbico em jejum todo dia. 30 minutos todo dia, 20 minutos, não importa. Normalmente 20 o pessoal fala, mas 20 é muito pouquinho, tá? Acho que não vai dar em nada. Tem alguma coisa com meia hora, né? 30 minutos todo dia. Por quê? Ele acorda, faz o aeróbico em jejum. Boa, já tomou a sua cafeinazinha, fez o cardiozinho, já tomou um copo de água legal. Quando ele volta, ele fala, andei meia hora, né? Se o cara escutou um negocinho motivacional, aí é melhor ainda, escutou um vídeo do Leandro Twin, sempre tiver qualquer dúvida, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema no seu cardio. E aí ele já entrou naquele espírito. Aí ele faz o café da manhã direito. O cara já fez o cardio, já fez o café da manhã. Aí ele fala, a próxima refeição eu vou fazer certo, vou fazer o almoço, aí eu vou treinar. Já treinei bem, agora que eu não vou estragar tudo, pós-treino, janta, ceia, fiz tudo certinho, acabou o dia. Entendeu? Eu fiz ele dividir esse grande bloco dessa jornada em pequenas jornadinhas, só que ele começou a primeira certo. Porque disse se não é verdade ou não. Você escreve aí nos comentários se não for verdade. Pensa numa situação assim, domingão, vamos treinar. Eu gosto muito de treinar no domingo. Infelizmente a academia às vezes não rápido, né? Mas a gente gosta. Domingão, você acorda e fala, tem um churrasco para ir. E eu vou no churrasco. Porque marombeiro participa de evento social normal. A gente só tem modos. Até para não estragar o prazer, né? Porque tudo que a gente faz demais perde a sensibilidade. Então eu vou num churrasco. Se eu treinar e depois for pro churrasco, sabe o que vai acontecer? Nesse churrasco eu falo, eu acho que eu não vou beber. Já treinei, né? Vou comer um negócio. Não vou exagerar tanto, não quero jogar meu treino fora. A gente fica com essa sensação. Agora, e se for o contrário? Não, vai ter o churrasquinho, beleza. No final da tarde, minha academia é 24 horas, top, eu vou dar uma treinada. Cara, você nem vai treinar. Porque você vai no churrasco, você vai comer muito, você vai beber, você chega no final do dia, você fala, deixa quieto, já foi. Entende? Então você começar o dia certo é extremamente importante. Por exemplo, todo dia que eu acordo, eu abro a minha caixinha de perguntas do Instagram. E eu tenho um cronograma. Segunda-feira é tal, terça, os temas, né? Quarta é tal. Primeira coisa, eu vou lá, já posto a minha caixinha. Eu já começo o meu dia profissionalmente certo. Eu já criei o meu próprio compromisso. Tem que vir aqui responder o pessoal. Pelo menos 10, 15, inclusive me manda lá no Instagram. Então você entende? Aí você começa a enfileirar coisas boas. Então não vejam o aeróbico em jejum só como uma caminhadinha, uma atividade qualquer, ou um gastar calórico que você fala, eu poderia tirar da dieta. Você não poderia e não é só isso. Então veja se no teu caso o aeróbico em jejum não pode te ajudar dessa maneira. Até mesmo num book. Acorda no book, faz o aeróbico em jejum, bacana, começa certo. Tem aluno que eu peço para fazer isso. Mas falando agora organicamente, num cutting, meia hora por dia vai muito bem, podendo chegar sim a 1 hora por dia no final dele, sempre fazendo os ajustes na dieta que eu ensinei lá no meu curso de dieta. Vamos trocar uma ideia então agora sobre a ioimbina. Eu vou deixar você com esse vídeo aqui, porque aeróbico em jejum e ioimbina tem muito a ver. Será, Leandrão? Por quê? Dá uma conferidinha aqui.